Bom, explicando essa notícia do Comando Vermelho como grupo terrorista, o senador Flávio Bolsonaro, em entrevista, afirmou que entregou um dossiê sobre as articulações do Comando Vermelho com algumas facções internacionais e grupo terrorista como o Hezbollah ao governo americano. Os nossos ouvintes da semana passada já sabem que os Estados Unidos enviou uma comissão aqui para o Brasil para debater sobre segurança pública. Um desses nomes que liderou essa comissão foi o David Gamble, que é o chefe interino da coordenação de sanções e oficial da reserva dos Estados Unidos. O interesse dessa comissão era classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupo terrorista. Aí, Pedro, levanta a primeira questão. O que isso implica para a nossa política nacional e a nossa política também estadual? Bom, nós temos que levar em consideração que os Estados Unidos não dão pingo sem nó, né? Como diz aí o ditado popular. Colocando o Comando Vermelho como uma organização terrorista, o governo dos Estados Unidos teria um poder de intervir na política interna brasileira. E como que isso se expressaria concretamente, nossos caros ouvintes? Como acontece no Oriente Médio, como a gente viu acontecendo no Afeganistão, agora acontecendo na Palestina e no Líbano e também no Iêmen, os Estados Unidos teria a prerrogativa de fazer ataques em solos brasileiros. Vamos colocar, a gente hoje teve uma mega operação no Complexo da Maré que pegou um dos seus líderes da facção criminosa, de tal facção criminosa. Se essas organizações criminosas tornassem terroristas, isso dentro da legislação brasileira e dentro da legislação estadunidense, os Estados Unidos poderiam jogar uma bomba no Complexo da Maré com o objetivo de acabar com a força dessas organizações criminosas. E lembrando que o governo federal ele foi contra essa denominação, porque o governo federal entende que o Comando Vermelho e o PCC não são um grupo terrorista, mas sim facções criminosas que visam lucro, visam dinheiro e não visam atentados terroristas e nem de disseminação de ódio a grupos minoritários. Sendo que o governo estadual, na figura do Flávio Bolsonaro e do Cláudio Castro, discorda dessa análise do governo federal. Para eles, o Comando Vermelho deveria ser denominado como grupo terrorista. É esse o ponto que nós estamos levantando, entendeu? Então, e qual é a sua opinião sobre isso, Hudson? A minha opinião sobre isso, eu acho, juntamente com o que você falou, um pouco perigoso essa denominação, porque no Estatuto do próprio Estados Unidos, quando você nomeia um grupo terrorista, algum grupo como terrorismo, os Estados Unidos ele pode inclusive fazer operações militares naquele território, sem que tenha um acordo ou tenha como é que se fala? A aprovação daquele governo local, entendeu? Ele pode livremente agir e livremente fazer operações. Sendo que eu acho engraçada essa questão, porque os Estados Unidos ele é o principal fornecedor de armas para essas facções. É uma grande contradição, verdade. Agora você tocou num ponto interessante. Entendeu? Então como é que ele quer combater se nem no território deles eles estão conseguindo combater? Algumas semanas atrás a gente trouxe a notícia aqui no podcast que havia tido uma mega apreensão de armas, de umas 200 fuzis. Do Senhor das Armas, né? De um ex-policial federal. E eram 200 fuzis vindo de Chicago, do próprio Estados Unidos. E o próprio Cláudio Castro levantou essa notícia falando que os principais fuzis apreendidos são fuzis norte-americanos. Então, assim, eu acho que colocar essas facções como terroristas, até discutir um pouco melhor o conceito de terrorista. Não nego que possa ser uma possibilidade, como a gente vê em alguns complexos de favelas no Rio de Janeiro. Uma intolerância religiosa, por exemplo, ataques contra pessoas por pensar diferente da sua religião é algo que acontece no Oriente Médio, por exemplo, de grupos terroristas. Mas, no entanto,
compreender os interesses dos Estados Unidos nessa nova nomenclatura das facções criminosas é fundamental. Eu acho que é aí que está o perigo. E eu queria levantar também, Hudson, que os Estados Unidos intervir na América Latina com a prerrogativa de acabar com o narcotráfico não é algo novo. A gente já viu isso na Colômbia, a gente vê isso no México, e no Brasil seria mais uma experiência. E só para levantar a questão, o narcotráfico ele continua dominando a Colômbia. Dominando não, mas atuando na Colômbia e no México. Então, ou seja, nada mudou. E só para ser isento, o Cláudio Castro, oficialmente, ele falou que essa parceria com os Estados Unidos, ele visa, além de visar o combate ao tráfico de drogas, ele visa também o combate à lavagem de dinheiro, ao esquema de lavagem de dinheiro. Principalmente na capacitação de agentes e policiais para que eles se especializem no combate à lavagem de dinheiro, usando um sistema denominado SWIFT, é um sistema norte-americano, que ele é capaz de rastrear e bloquear transações financeiras no mundo todo. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um episódio do Dialética Podcast. Para você que gosta do nosso conteúdo e quer ajudar, o Pix estará na descrição desse corte. Além disso, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso canal. Além disso, nos seguir nas redes sociais.